Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E ontem o Brasil voltou também à comunidade das nações no que diz respeito à luta contra violações dos direitos humanos no nosso país, que provoca inclusive a adesão dos organismos multilaterais como a ONU, de todas as instituições mundiais que militam pela defesa dos direitos humanos e que denunciam um país em que a violência policial está fora de controle e que viu essa violência aumentar sobremaneira ao longo dos últimos 4 anos com o governo Bolsonaro e, sobretudo, a explosão do trabalho escravo no Brasil. O Brasil hoje é um país em que o trabalho escravo voltou a ser uma realidade. Bolsonaro, como primeira medida de seu governo, encerrou o Ministério do Trabalho. Sem o Ministério do Trabalho ativo, não havia fiscalização do trabalho escravo. Com isso, o trabalho escravo, as violações de direitos trabalhistas, tudo isso explodiu no país e por isso que nos últimos meses nós temos visto aí incontáveis casos que começam a aparecer de trabalhadores mantidos em condições análogas à escravidão e que só estão aparecendo agora porque o Bolsonaro deixou o cargo. Porque não havia um controle, não havia um trabalho para combater essa chaga e, ao mesmo tempo, o discurso bolsonarista incentivou a violência policial, sentindo-se mais fortes, contando inclusive com a possibilidade de ser aprovado no Congresso o excludente de ilicitude, uma medida estarrecedora proposta pelo Sérgio Moro num pacote de segurança que ele conseguiu aprovar enquanto era ministro. Ele propôs, por sorte, graças a Deus, ele não conseguiu aprovar o excludente de ilicitude, que era uma permissão para que policiais, em operações como a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, matassem e alegassem que estavam sob tensão do momento, tal. Então, esse tipo de interpretação subjetiva poderia levar a uma explosão sem precedentes de violência policial, com mortes, não ficando só apenas no espancamento, no desrespeito. O Brasil regrediu em nível mundial no combate às violações de direitos humanos e no combate ao trabalho escravo, ao impressionante trabalho escravo em pleno século XXI, regrediu muito durante todos esses anos, e o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, esse portento da retórica e da lucidez, não é, que orgulha o país, eu considero, não do ponto de vista de apoio político, mas eu considero como observador isento nesse caso, o trabalho e a postura do novo ministro dos Direitos Humanos e o discurso, o belo discurso que ele fez nas organizações das Nações Unidas, comunicando ao mundo tudo que foi feito em termos de promoção do trabalho escravo, da violência policial, das violações de direitos humanos ao longo do governo Bolsonaro. Ele fez uma denúncia disso, explicando que o Bolsonaro fez tudo isso porque ele é um político que cultua ditadores
e torturadores. Claramente, não faltam cenas do Bolsonaro dizendo, inclusive ele chegou a dizer num programa da TV Bandeirantes, que apoia sim a tortura, apoia sim a violência policial. Então, esse homem que a insensatez permitiu que chegasse ao poder no Brasil, agora sofre uma denúncia em âmbito mundial dos seus métodos, e tudo isso vai concorrer, inclusive, para ações que estão sendo empreendidas, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que se reuniu em Genebra, numa 52ª Assembleia, com esse discurso do Silvio Almeida, que eu quero compartilhar com você que me assiste. Senhora Alta Comissária Adjunta das Nações Unidas para os Direitos Humanos, representantes permanentes, membros do secretariado, amigos e amigas. No momento em que subo nessa tribuna, meu coração e minha consciência transbordam a certeza de que o meu país e o mundo encontram-se em uma encruzilhada histórica. Como vi e sentiu Nelson Mandela, aqui já mencionado, ao tomar posse como presidente da África do Sul, eu também sinto que para nós brasileiros e cidadãos de todo o mundo é chegado o momento de sarar as feridas. O momento de transpor os abismos que nos dividem, o momento de construir. E é com esse mesmo sentimento que venho hoje nesse Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas dizer: o Brasil voltou. De uma nova forma, para um novo tempo, o Brasil voltou. Isso porque temos plena consciência que muitos dos nossos problemas são problemas da humanidade, que nós somos porque o mundo é, e que nossos destinos estão entrelaçados. Sejamos, portanto, parceiros na promoção e na proteção dos direitos humanos para todos e todas. E, sobretudo, para aqueles que, como diz o líder indígena, Ailton Krenak, foram expulsos do chamado Clube da Humanidade. Neste ano em que comemoramos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos da Conferência Mundial de Viena, devemos olhar para trás e refletir sobre tudo o que conquistamos até aqui. Mas devemos também ter a coragem de olhar para frente e ver o quanto nos falta ainda para garantir a dignidade, a paz e a prosperidade para os nossos povos. Devemos, como um dia fez Aimé Césaire, despir todos os pseudo-humanismos de suas vestes pomposas e olhar claramente o que neles resta das concepções parciais, tendenciosas e mesmo racistas de direitos humanos. A seletividade no tratamento e a instrumentalização das pautas dos direitos humanos minam não apenas a credibilidade, mas sobretudo a efetividade das instituições internacionais. Como em muitas ocasiões na história, prezados e prezadas, os condenados da terra nos advertem: o rei está nu. Ouçamos essas advertências e não tenhamos medo de construir novo. Não tenhamos medo de denunciar os clubes da humanidade e construir com o nosso engenho e suor a verdadeira humanidade comum, que seja fruto da solidariedade, na diversidade e jamais da opressão e do silenciamento. No Brasil, sob a liderança do presidente Lula, estamos empenhados em fazer a nossa parte, reconstruindo os laços sociais entre os brasileiros e traçando uma política de direitos humanos com ampla participação popular. As dificuldades são muitas. O que encontramos foi um quadro escandaloso de desmonte, negligência e crueldade. E aqui preciso mencionar de forma particular a crise nos territórios indígenas e Yanomami. Não temos medido esforços para restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo domínio sobre suas terras. Os povos indígenas no Brasil, pela primeira vez, têm um ministério próprio, capitaneado por uma liderança indígena. Nenhuma decisão sobre seus direitos será tomada sem a sua efetiva participação. No mesmo sentido, foram recriados o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Mulher. No Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o qual tem a enorme honra
e responsabilidade de chefiar, elaboraremos em conjunto com a sociedade civil um Plano Nacional de Proteção aos defensores e defensoras dos direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Instituiremos um marco legal para o programa de proteção. Impulsionaremos nesse sentido a ratificação do Acordo de Escazú. Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos. Jamais serão esquecidos. Também não esqueceremos os brasileiros e brasileiras que, em decorrência de suas posições políticas ou atividades acadêmicas, tiveram sua integridade física ameaçada e viram-se obrigados a deixar o país no último período. A estes expresso minha solidariedade e meu compromisso na condição de ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania pela construção de um ambiente político livre do ódio e da perseguição. Senhoras e senhores, no combate ao trabalho escravo, que ainda é um desafio em pleno século XXI, daremos renovada atenção aos recortes de gênero e raça, ao trabalho escravo doméstico, à reinserção das vítimas, à relação com o tráfico de pessoas e ao envolvimento de empresas em sua perpetuação. Aliás, o tema Empresa e Direitos Humanos tem se tornado central diante da atuação transnacional das corporações e as assimetrias regulatórias entre países. Atuaremos de maneira decisiva nesse tema nos contextos doméstico e internacional. Nos comprometemos a lutar também contra a violência, sobretudo a violência estatal, massivamente voltada contra a juventude pobre e negra do Brasil, sob a forma de execuções sumárias, tortura e toda sorte de desigualdades. Pela primeira vez em nosso país, temos uma secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, liderada pela companheira Cindy Larra, que compõe nossa delegação. Criamos também uma diretoria para a promoção dos direitos da população em situação de rua, que terá como norte a recuperação da dignidade desse segmento. As mulheres terão seus direitos sexuais e reprodutivos restabelecidos no Brasil e o Sistema Único de Saúde voltará a acolher de maneira adequada e humana as mulheres vítimas de violência. Aliás, no campo do direito à saúde, tema que o Brasil lidera neste Conselho, voltaremos a ter como base a ciência e daremos novo fôlego à luta antimanicomial, ao enfrentamento ao HIV e à AIDS e à defesa do acesso equânime a medicamentos e vacinas, particularmente no contexto de pandemias como a que nós vivemos hoje. Nessa mesma interface, estamos agora dando prioridade a uma política de acolhimento de crianças e adolescentes órfãos da Covid-19. Tensionamos ratificar o mais breve possível a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos e retomar a plena implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No campo da memória, verdade e justiça, tão vilipendiado nos últimos anos no Brasil, revisamos a composição da Comissão de Anistia e restabeleceremos a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. A memória nacional relacionada à herança maldita da escravidão finalmente ganhará a tão necessária atenção que merece. Como disse anteriormente, no entanto, temos a plena consciência de que, mesmo trabalhando com todas as nossas capacidades, precisamos do mundo. Proponho a este Conselho 4 alianças necessárias que aqui queremos construir. A primeira delas é a Aliança pela Sobrevivência, um chamado de Davi Kopenawa Yanomami, do coração da floresta amazônica, nos adverte que estamos diante da queda do céu. Saibamos ouvir esse chamado e redobrar nossos esforços por modos de vida que nos permitam viver em paz com o nosso planeta, senhoras e senhores. A segunda é a Aliança pela Vida Decente. Precisamos não só erradicar a pobreza, mas também promover a dignidade do trabalho e do lazer. Mesmo aqueles que se acham privilegiados vivem hoje inseguros e adoecidos por um modo de produzir e distribuir riquezas que não deixa vencedores. A terceira aliança é a Aliança pelo Direito ao Desenvolvimento,
Os povos americanos, como dizia a intelectual brasileira Lélia Gonzalez, e de todo o sul global, precisam reinventar o direito ao desenvolvimento para que esse penetre definitivamente na gramática das lutas populares da periferia do capitalismo. A quarta e última aliança é a aliança contra o ódio. Nossos países assistem perplexos à rápida propagação de discursos de ódio baseados no racismo, na xenofobia, no sexismo, na LGBTfobia. A extrema-direita e o fascismo crescem e articulam-se por meio de redes que não conhecem fronteiras. É nossa missão fazer com que o amor, a solidariedade e a paz também não conheçam fronteiras. Acreditamos na força da cooperação e do diálogo para fazer valer as promessas da Carta das Nações Unidas. Nesse sentido, reiteramos nosso profundo compromisso com o mecanismo de revisão periódica universal, que trata de maneira equânime a situação de direitos humanos em todo o mundo, assim como com os procedimentos especiais com os órgãos de tratado. Aproveito a ocasião para anunciar que o novo governo brasileiro reavaliou as 306 recomendações do último ciclo da revisão periódica universal, a fim de que a nova política nacional de direitos humanos esteja refletida em nossas posturas no plano internacional. Estamos, nesse momento, em cooperação com o Paraguai, iniciando a implantação de mecanismos de monitoramento destas e de outras recomendações. Por fim, gostaria, senhoras e senhores, de relembrar e de recordar a candidatura do Brasil à vaga nesse Conselho de Direitos Humanos para o mandato de 2024 e 2026. Para tanto, peço o apoio dos países aqui presentes para que possamos contribuir de maneira renovada com a promoção dos direitos humanos em todos os lugares e para todos os povos. Muito obrigado. Thank you. Excellent.